Olá pessoal, eu me chamo João Inácio, minha equipe é formada também por Igor Marinho e Thiago Assis e a gente vai falar um pouquinho sobre o balanceamento de equações químicas utilizando sistemas lineares. O procedimento de balanceamento de equações químicas é aí amplamente utilizado principalmente no campo e nas vertentes da química, onde se faz necessário uma noção e equilíbrio entre as partes de cada elemento químico na equação química. Então, resumidamente, esse procedimento ele iguala a quantidade de átomos presentes nos reagentes, assim como a quantidade de átomos presentes nos produtos, né? Os mesmos átomos e mesmas quantidades em ambos os lados da equação. Esse princípio, a gente tem aí dois métodos que a gente pode utilizar para fazer o balanceamento. O tentativa e erro, que é o método mais comum aí, que também é aprendido, ensinado nas escolas, né? E também podemos utilizar por meio de sistemas lineares, que a gente acaba utilizando o campo da álgebra linear para poder auxiliar nesse balanceamento. Ambos os métodos eles vão funcionar, só que quando a gente parte para algumas equações químicas de maior complexidade, o primeiro método acaba perdendo a sua eficiência. A seguir, a minha equipe vai abordar aí ambos os métodos. Nós vamos ver pelo método muito comum, que é pelo método de tentativa, ou seja, você vai tentando até balancear é, os produtos e os reagentes, deixar na mesma quantidade. Então, vamos ver como é balancear uma equação química. Balancear uma equação química ela significa acertar os coeficientes estequiométricos, menores números inteiros e positivos que aparecem antes da substância nas equações, para que as quantidades de átomos de cada elemento seja igual nos dois lados e da equação, isto é, nos reagentes que está no primeiro membro e nos produtos no segundo membro. Então, como nós vemos aqui, os reagentes desse lado, que está no primeiro membro, e os produtos que estão no segundo membro. Então, o que nós vimos aqui? Vemos os átomos. Vamos ver primeiro vai ser o nitrogênio. O nitrogênio, quanto temos desse lado? Temos 2 nitrogênios desse lado. Desse lado aqui tínhamos um nitrogênio. Então, para balancear essa equação, acrescentei o 2 aqui, que vai ficar 2 vezes 1, 2, ou seja, vai ficar 2 nitrogênios desse lado e 2 nitrogênios desse lado. Ou seja, o nitrogênio aqui está balanceado. Então, vamos agora para o hidrogênio. O hidrogênio tinha uns 2 hidrogênios desse lado aqui, desse lado tínhamos 3 hidrogênios. Porém, quando eu acrescentei aqui esse 2 ele multiplica toda essa equação. Então, ficou 2 vezes 3, ficou 6 hidrogênios. Desse lado, tínhamos 2 hidrogênios. Então, o que aconteceu? Para balancear essa equação, acrescentei o 3. Esse 3 vai multiplicar toda essa equação. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Ou seja, vai ficar 6 hidrogênios desse lado e desse lado também. 2 vezes 3, 6. Ou seja, ficou 6 hidrogênios desse lado. Ou seja, essa equação está balanceada, porque nós temos aqui 2 nitrogênios desse lado, 2 nitrogênios desse lado, 6 hidrogênios desse lado, 6 hidrogênios desse lado. Então, nós vemos que ela está balanceada. Vamos aqui ver a próxima equação. Vamos aqui do lado dos reagentes estão o carbono. Vamos ver o carbono aqui. O carbono, temos um carbono do lado dos reagentes. Temos um carbono do lado dos produtos, ou seja, a gente não vai precisar mexer nela. Porque ela já está balanceada. Então, nós vamos para a próxima. Vai ser o hidrogênio. O hidrogênio, ele... Quantos hidrogênios temos aqui? 4 hidrogênios do lado dos reagentes. E desse lado tínhamos 2 hidrogênios. Então, para balancear essa equação, eu coloquei o 2 aqui. Esse de vermelho. Então, ele vai multiplicar essa equação. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Ou seja, 4 hidrogênios nós temos desse lado, do lado dos reagentes. E 4 hidrogênios do lado dos... 4 hidrogênios do lado dos produtos e 4 reagentes do lado dos reagentes. 4 hidrogênios do lado dos produtos e 4 hidrogênios do lado dos reagentes. Então, essa equação, os hidrogênios estão balanceados. Agora falta o oxigênio. Quantos oxigênios tínhamos desse lado, do lado dos reagentes? Tínhamos 2 oxigênios. E desse lado aqui tínhamos quanto oxigênio? Tínhamos 2.
tinha uns 3 oxigênios desse lado. Então, quando eu fui balancear o hidrogênio, acrescentei esse 2. Então, esse 2 ele vai multiplicar toda essa equação. Vai ficar desse lado, então, 2 vezes 1, 2, seja mais 2 oxigênios. Ou seja, vai ficar 4 oxigênios desse lado aqui. Então, para balancear essa equação, também tive que acrescentar 2 desse lado para ficar balanceado o oxigênio. Aí ficou 2 vezes 2, 4. Ou seja, nós temos agora 4 oxigênios desse lado, 4 oxigênios desse lado. Ou seja, essa equação está balanceada. Ou seja, nós temos a mesma quantidade de nos reagentes e nos produtos. Ou seja, aqui nós temos um carbono desse lado, um carbono desse lado. 4 oxigênios desse lado, 4 oxigênios desse lado. 4 oxigênios desse lado, 4 oxigênios desse lado. Então, está balanceado. Agora nós vamos ver outra equação aqui que só de olhar nós vemos que ela já está balanceada, essa equação. Ou seja, as equações que estão balanceadas, a gente não vai mexer nela. Como nós vimos aqui que está balanceada. Ou seja, aqui temos quanto hidrogênio aqui? 4 hidrogênios, ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios do lado dos reagentes. Desse lado aqui nós temos o quê? 4 hidrogênios também do lado dos produtos. Ou seja, nós vimos que ela está balanceada aqui numa mexer, que se 2 multiplica tudo aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aqui mais. Oxigênio. Quanto oxigênio temos aqui? 2 oxigênios desse lado. Desse lado aqui temos 2 oxigênios também. Por que temos 2 oxigênios? Porque esse 2 aqui multiplica toda essa equação. Aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. Você já balanceou toda essa equação. Então ficou 4 hidrogênios desse lado, 4 hidrogênios desse lado. Desse lado dos reagentes ficou 12 oxigênios, do lado dos produtos, 12 oxigênios. Então, essa equação está balanceada. Então, isso é balancear a equação por meio de tentativa. Você vai tentando, até igualar os átomos da mesma quantidade. Tanto do lado dos reagentes, tanto do lado dos produtos. Então, como a gente já viu pelo método da tentativa, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz através de sistemas lineares. Né? Para a resolução dos sistemas lineares, no caso, a gente optou pelo método de Gauss-Jordan, que você faz a matriz estendida, e aí você vai fazer um escalonamento, e aí você, no final das contas, você acha os valores de cada uma das variáveis em função da outra. E aí isso é interessante porque a gente pode, por exemplo, se eu quero ter, nesse exemplo logo que está aí na tela que eu ainda vou falar sobre, se a gente quiser ter mais de um de água, quanto é que eu preciso ter das outras coisas? Então, você coloca tudo em função de uma variável, né? Então, isso é muito legal, porque você consegue achar números inteiros, eu quero o primeiro inteiro, onde os valores sejam todos inteiros, né? Ou, enfim, de diversas outras maneiras. Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adotar incógnitas para cada uma das quantidades de cada um dos produtos. Que no caso aqui, a gente escolheu o A, o B, o C e o D, né? E a gente disse que cada um dessas aqui tem essa quantidade. E aí agora, o segundo passo é a gente separar pelos elementos presentes na equação. Então, a gente tem o H do hidrogênio, o S, o O, o Al, A e só. Né? E aí, como é que a gente faz? A gente vai contando a quantidade de elementos que tem em cada um dos fatores, né? Então, no primeiro caso aqui, a gente tem 2 hidrogênios, no B a gente tem 3 hidrogênios, no C aqui a gente não tem hidrogênio, então é 0, e no D a gente tem 2 hidrogênios, então a gente vai e escreve a equação, 2A mais 3B igual a 0C mais 2B, né? E a gente faz isso para todos os outros, para o S também, para o O e para o A. E aí a gente chega nessa equação aqui, nesse conjunto de equações aqui do lado direito, onde eu igualei todas a zero, joguei todas para o primeiro membro, né, para facilitar os nossos cálculos. E aí a gente, daquelas informações, a gente consegue fazer um sistema, a gente montar um sistema exatamente daquela mesma maneira, né? Que no caso aqui a gente usou como uma ferramenta para nos auxiliar nesse processo, só para poder facilitar os cálculos e acelerar o processo, a gente usou o aplicativo web, o Matrix Calc, né? E a gente faz a equação e a gente, utilizando o método de Gauss-Jordan,
a gente vai estender a matriz e começar a fazer as transformações lineares no sentido de ir escalonando a matriz, né? Então, aí a gente começa a chegar ao nosso resultado, até que a gente chega nessa última matriz que indica as quantidades, né? O que isso quer dizer? Que um A, aqui na primeira linha da última matriz, né? Um A menos um meio D é igual a zero. E aí você vai fazendo de 1 a 1, e então a gente chega a um resultado, né? A gente consegue igualar e chegar ao resultado da solução geral, que no caso aqui é o A, para um A a gente tem meio D, para um B a gente tem um terço de D, para o C um sexto de D, e para o D mesmo, porque é ele mesmo. E aí, assim, nesse caso aqui, se a gente considerar que o D é 1, a gente vai ter mols fracionados. Então, a gente pode simplesmente, ao invés disso, fazer o MC, né, dos três denominadores, e aí a gente chega num valor comum e a gente consegue achar, por exemplo, o menor número inteiro que satisfaça a equação, por exemplo. Então, aí fica muito fácil. E aí agora a gente só pega esse resultado e aplica para o número que a gente quiser lá, substitui lá na equação para a gente chegar no balanceamento. E aí, nesse caso, para a gente ter os menores inteiros, a gente escolheu o número 6, né? O D igual a 6, e aí a gente foi achando a outra quantidade de cada um dos fatores, né? Então, como vocês puderam ver, dá um pouco de trabalho quando é uma equação simples, mas quanto mais complexa vai ficando a equação química, quanto mais elementos, mais produtos, mais reagentes, né, a gente tem, mais difícil vai ficando fazer por tentativa, e esse método se mostra um método muito preciso, porque a gente consegue chegar a um resultado de uma maneira muito objetiva, muito simples também, né? As contas não são complicadas, não são difíceis e tudo mais, e a gente consegue chegar ao fazer o balanceamento completo, né? Então, isso resolve um grande problema da química, que é isso de você não precisar ficar na tentativa e erro. Além do mais, um método de tentativa e erro é, computacionalmente falando, mais complexo de ser implementado do que um método mais linear, vamos dizer assim, onde você tem passos mais definidos, em que você não precisa ficar testando de um em um. Você não precisa usar métodos mais numéricos, nada disso. Você vai seguindo os passos, então você consegue até fazer, por exemplo, uma calculadora para poder fazer esses balanceamentos e por aí vai. Então, essa é basicamente a grande vantagem da utilização dos sistemas lineares, né, nos balanceamentos químicos, né? E aí, como eu disse, nesse caso a gente optou por fazer pelo método de Gauss-Jordan.